Uma notícia virou rotina no Brasil em 2023. Sempre que temos uma decisão do Copom quanto à manutenção da taxa de juros, logo depois começam a pipocar notícias falando sobre ataques do presidente da República, o Lula, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como esse aqui. Taxa de juros é irracional e Campos Neto joga contra o país. E apesar da manutenção na taxa de juros em 13,75 na última reunião e do tom mais duro do comunicado do Copom, há uma reunião que acontecerá nessa semana que pode definir o futuro da taxa de juros no Brasil ao modificar a nossa meta de inflação. Esse é o tema do vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar para você que acompanha o conteúdo para deixar o seu like, se inscrever aqui no Você Mais Rico para que a nossa mensagem possa alcançar cada vez mais gente. Agora falando sobre a questão dos juros. Novamente tivemos uma outra decisão de manutenção da Selic, o que já acontece praticamente desde a reunião do meio do ano passado até agora. E sempre que isso acontece, você tem falas do Poder Executivo, principalmente do presidente Lula, falando sobre como essa taxa de juros hoje é absurda, afinal o Brasil tem o maior juros real do mundo, e toda vez que você vê o presidente do Banco Central ou o Copom em si, né, porque vamos lembrar que a decisão é tomada por um colegiado, então não é o presidente do Banco Central que decide. Inclusive, todos foram unânimes na manutenção da Selic em 13,75. Mas sempre que você tem uma manutenção da Selic, nesse cenário de inflação em queda que nós temos agora, isso é a mesma coisa que falar que estamos aumentando o juros real no Brasil. Quanto mais alto o juros real, mais caro o crédito, pior para a economia, pelo menos no curto prazo, porque é menos gente empreendendo, menos gente querendo tomar risco, menos gente tomando empréstimo para consumir. Então, logicamente, pensando em crescimento nesse ano, é normal que o Poder Executivo ele vá lá e fale mal do Banco Central. E eu digo que é normal porque é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos também. Ou vocês acham que lá, conforme o Jerome Powell vai subindo a taxa de juros, o Biden fica feliz, ou o Trump, quando era presidente, ficaria feliz? Na verdade, não, né? Eles sabem que aquilo vai afetar a economia no curto prazo, sendo que às vezes o curto prazo é, por exemplo, um ano de eleição. Ano passado a gente teve juros subindo durante todo o ano, com uma eleição em outubro. E o ponto é que, apesar de não ter deixado claro que nós começaremos a ter o início de cortes da Selic na próxima reunião, no dia 2 de agosto, o Banco Central também não fechou a porta para que isso venha a acontecer. E tem muito analista falando que, olha, eles não deixaram claro por conta de uma reunião que acontecerá nessa semana, envolvendo o Conselho Monetário Nacional, para decidir sobre o futuro da meta de inflação no Brasil. E aí, para você que não sabe o que é o Conselho Monetário Nacional, até teve um vídeo do Haddad que acabou viralizando no começo, porque perguntaram para ele sobre CVM e ele se confundiu e falou sobre o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Lá você tem três pessoas, que são o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para quem não lembra, que foi candidata à presidência. E como são três pessoas, dois podem tomar as decisões lá dentro por maioria. E o governo, então, tem a maioria, com Simone Tebet e o Fernando Haddad, de modo que eles podem decidir alterar a meta de inflação para os próximos anos. E se, por exemplo, os juros agora estão muito altos para levar a inflação até a meta, e nesse momento a inflação ela está dentro do teto da meta, porque ela está um pouco abaixo de 4%, sendo que a meta é 3,25%, mas com 1,5 pontos percentuais de tolerância para cima. Ou seja, se a inflação tivesse até 4,75%, nós estaríamos batendo a meta de inflação por intervalo de 12 meses. E esse é um outro ponto, porque o Brasil ele usa no controle da inflação o esquema de ano calendário, ou seja, ele quer saber em quanto vai estar a inflação dentro do período de um ano. Essa inflação de 3,25, com até 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, é para 2023, por exemplo. Para 2024, a meta já é 3%, ainda mantendo bandas de tolerância. E esse é um esquema que pode fazer com que o Copom seja forçado a subir muito a taxa de juros para controlar a inflação dentro dos respectivos prazos. É diferente, por exemplo, do que faz os Estados Unidos, que coloca uma meta de inflação de 2% a ser alcançada em um horizonte de médio prazo, embora não se tenha muita definição, fica meio subjetivo, do que seria esse médio prazo na economia americana. Então, o que se espera dessa reunião do Conselho Monetário Nacional, que acontecerá nesse dia 29, é uma mudança quanto à meta de inflação. Agora, será que ela vai subir? Eu não sei, porque se você aumenta muito a meta de inflação, e talvez por isso a mensagem do Copom tenha sido um pouco mais dura no seu tom, você pode desancorar expectativas futuras, porque afinal, se a meta era 3,25 e de repente ela passar a ser 5%, isso é mais espaço para que o governo gaste mais,
para que ele tenha mais déficit, para que ele faça mais dívida, e pode ser que os juros, ao invés de cair, afinal de contas, estamos com juros muito altos para levar a inflação para a meta. Se a meta fica um pouco mais alta, ele poderia estar um pouco mais baixo, mas ele pode ter que subir, precificando que a inflação futura será ainda maior e precisaremos de juros mais altos para conter essa inflação. Então, não se sabe direito o que vai sair dessa reunião em termos de número para a meta de inflação. Mas uma mudança que ela já é meio que esperada, pode vir a acontecer, está mais no radar, é a troca desse esquema de ano calendário pela persecução do objetivo em um médio prazo. O que novamente pode ser meio subjetivo e dá espaço para o governo falar: não, a inflação agora está alta, mas não vamos aumentar muito os juros, porque a gente quer perseguir o objetivo no médio prazo. Teve até uma fala do Lula um tempo atrás falando: olha, que se a meta de inflação está errada, então não precisa mudar a taxa de juros, é só mudar a meta de inflação. Mas para quem acha isso meio estranho, argumento que pode não ser bom para o país, é que eu estou pegando um dado de um relatório do Gui Cadonhoto, nosso especialista de renda fixa. Quem atua nesse esquema de ano calendário, dos países que têm um banco central com meta de inflação, são praticamente Brasil e Tailândia. Os outros países desenvolvidos e vários países emergentes já usam essa questão de perseguir objetivos em mais de um ano, ou seja, durante um prazo médio, para que você não seja obrigado a fazer movimentos muito agudos com a taxa de juros, como tivemos aqui no Brasil, e que inclusive destoa do restante do mundo, talvez até por essa questão de ano calendário, porque sempre que o presidente do Banco Central ele não consegue cumprir a meta de inflação, ele tem que fazer uma carta aberta encaminhada ao ministro da Fazenda explicando o porquê dele não ter batido a meta de inflação. E colocando aqui na tela uma tabela, veja que, poxa, quem segue isso de ano calendário? Brasil, porque Austrália é médio prazo, África do Sul, que é um país emergente, faz parte dos BRICS, é contínuo, ou seja, ele quer ter de maneira contínua uma inflação dentro de uma certa faixa, ao redor daquela meta com bandas de tolerância, igual nós temos aqui. Coreia do Sul, médio prazo, Dinamarca, médio prazo, Estados Unidos, médio prazo, Hungria, 3 a 5 anos, a Índia, 9 meses, o que deve forçar movimentos de juros ainda mais agudos do que aqui no Brasil, se vamos pensar em questão de atingir o objetivo no curto prazo. Mas veja pela tabela que está aqui que vários países, inclusive países emergentes, têm essa questão de perseguir o objetivo no médio prazo. Então, eu particularmente não acho que esse tipo de troca seria muito ruim, de ano calendário para alguma coisa voltada a um prazo um pouco maior. O que eu acharia ruim é uma modificação muito brusca da meta de inflação para cima. Agora, uma modificação para cima talvez seja até razoável, porque se a gente pega a meta de inflação que nós perseguiremos no ano que vem, em 2024, em 3%, ela foi definida lá em 2021. E muita coisa mudou no mundo desde então. As cadeias de produção estão se regionalizando, então aquele movimento de produção offshore que a gente teve durante toda essa era de juros baixos e que inclusive possibilitou que isso viesse a acontecer, nossos países estão injetando mais dinheiro na economia e a inflação não está vindo. É lógico, tudo que você compra vem da China, atravessando meio mundo, mas chega aqui mais barato que se fosse produzido nacionalmente. Mas se agora essa produção que era offshore está ficando cada vez mais onshore, ou seja, dentro do país, ou em alguns outros termos, né, nearshore, perto, friendly shore, ou seja, uma zona amiga, por exemplo, o México tende a se beneficiar muito com isso, os preços tendem a subir pelo menos ligeiramente, porque os americanos não compravam as coisas da China porque achavam Xi Jinping muito simpático, era simplesmente porque o preço era mais baixo. Se ele resolve agora colocar no México, entenda que não estava no México antes porque não era tão bom assim em termos de preço. Agora você vai ter um preço um pouco mais alto, embora geopoliticamente seja mais interessante. Então acho que é natural que nós tenhamos mais inflação no mundo em comparação com períodos passados, já que você tem menos globalização e a injeção monetária dos países talvez venha ficar até pior do que era no passado. Na pandemia, com certeza, muito dinheiro foi colocado, agora está se enxugando um pouco de liquidez com subida de juros, mas não acho que para o futuro a tendência vai ser muito diferente, já que os países continuam a nossa rota deficitária e com populações, no geral, cada vez mais velhas, como é o caso, inclusive, do próprio Brasil. Então, alguma mudança em inflação pode ser que venha. Se for pequena, tudo bem. Se for muito grande, a gente pode ver um pouco de estresse no mercado. Agora, se não houver mudança, se, por exemplo, for considerada uma meta de inflação de 3%, igual a que nós temos para o próximo ano, e apenas essa questão da alteração de ano calendário para uma perseguição do objetivo em médio prazo, um movimento que a gente já está vendo nos últimos meses deve se intensificar, inclusive com o início de corte de juros em agosto. Então, a gente dá uma olhada nas opções de Copom, relativas à próxima reunião, que começa no dia 1º e termina no dia 2 de agosto, meu aniversário, então veja que, aparentemente, eu devo ganhar um corte de juros de presente. Ainda tem uma boa parte, quase 30% aqui de expectativa do mercado, em torno de manutenção, mas já praticamente metade colocando uma queda de juros, começando com 0,25 e alguns até colocando quedas maiores, 0,5 e um percentual bem pequeno aqui em 0,75 e até 1%. Talvez boa parte disso aqui possa migrar para queda ou para manutenção, dependendo da decisão de juros também nos Estados
Unidos, porque vamos lembrar que lá nós tivemos uma pausa temporária, mas o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, já falou que ele vê necessidade de mais 2 subidas de juros no ano. E enquanto os juros sobem lá, é complicado eles caírem pelo menos muito aqui no Brasil. Então, dando um chute hoje, eu acho que a gente tem o início de queda de juros em agosto, desde que não tenhamos uma desancoragem de inflação por conta de alteração do Conselho Monetário Nacional. Mas isso a depender também dos juros americanos. E se a gente começar a ter queda de juros, o que a gente já viu em termos de movimento nos preços dos títulos públicos deve se intensificar. Na verdade, não só em título público. Gravei há pouco tempo um vídeo mostrando como essa queda de juros afetou positivamente os FIIs, também a minha carteira de ações, do Viver de Ações, e também está afetando a marcação a mercado nos títulos públicos de forma positiva para quem comprou com aquelas taxas mais altas. Indo aqui na parte do Tesouro Direto, no histórico de preços e taxas, vou colocar o Tesouro IPCA 2035 porque ele está sendo oferecido já há bastante tempo, então a gente consegue ver a volatilidade, a mudança da taxa ao longo do tempo. Se a gente olha em 90 dias, a taxa praticamente só caiu, saindo de 6,17 para 5,29. Em um ano, nós já estamos na taxa mínima. Então, desde o final de junho de 2022, não batimos uma taxa tão baixa. Na verdade, muito mais baixa do que a mínima anterior, aqui na casa de uns 5,56. Só que se a gente olha em todos os anos, e aqui voltamos lá para 2010, quando esse título público passou a ser oferecido, veja que ainda estamos no meio do caminho da queda. Não acho que vamos voltar a bater uma taxa abaixo de 3%, né? Quando lá em 2019, em novembro, pouco antes da pandemia, chegou-se a pagar IPCA mais 2,87, mas acho que aqui uma região de 4%, de 3, alguma coisa, é uma região crível no momento de otimismo com o país, porque já aconteceu antes. Então, se o PIB continuar surpreendendo para cima, principalmente por conta da força do agronegócio, os juros já começarem a cair, enquanto lá fora caem também, que seria a situação ideal, porque afinal os juros caindo aqui enquanto lá fora sobem, pode promover saída de capital e o dólar sobe e a inflação fica um pouco mais alta, restringindo essa queda. Mas a expectativa que a gente tem é que para 2024 o juros já comece a cair. Então, por mais que o nosso juros caia agora, se ele for caindo num ritmo mais lento, não deve ter tanta mudança no câmbio. Então a gente pode ver esse movimento de marcação a mercado ficar maior, mas isso mediante vários condicionantes. E um deles nós saberemos agora no dia 29, que é essa questão da meta de inflação. E aí vamos ficar na expectativa dessa reunião para que a gente possa estimar quais os próximos passos dados pelo Banco Central e pelo Copom na reunião de agosto. Da minha parte é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.